Olá, boa tarde, tudo bem? A aula de hoje é de leitura e produção de texto. E nesta aula você irá relembrar a estrutura do gênero conto, o uso de um R e de dois R's, e irá treinar a leitura em voz alta e a leitura silenciosa. Vamos lá? Como eu já disse para vocês no início da aula, o gênero textual que nós vamos relembrar hoje é o gênero conto. Como que é o gênero conto? O gênero conto, ele é uma narrativa curta que apresenta apenas um conflito. Mas o gênero conto, ele tem vários temas. Ele pode ser um conto de fadas, ele pode ser um conto fantástico, ele pode ser um conto de esperteza, que são os contos do Pedro Malazartes que vocês adoram, vocês se lembram? Ele pode ser um conto de mistério, um conto de terror, tá bom? Então, esse conto é uma narrativa curta que apresenta apenas um conflito e pode ser sobre vários temas, certo? Nós vamos falar agora da estrutura do gênero conto. O gênero conto ele é uma narrativa curta que apresenta apenas um conflito. E o momento de maior tensão desse conflito é chamado de clímax. Além disso, é comum os contos apresentarem, primeiro, poucos personagens, segundo, um cenário limitado e terceiro, tempo reduzido. Como o gênero conto é um texto narrativo, ele precisa ter os 5 elementos da narrativa. Vocês se lembram dos 5 elementos da narrativa? Do pente? Vamos lá, ó. Quais são os 5 elementos da narrativa? Por que eu falo para vocês? Sempre disse que os elementos da narrativa é o pente. Porque se você pegar a primeira letrinha do P, o E, o N, o T e o E, você consegue relembrar quais são os elementos. Então vamos lá, o P. P, personagem. E, espaço. N, narrador. T, tempo. E E de enredo. Então, se o gênero conto é um texto narrativo, ele obrigatoriamente precisa conter esses 5 elementos da narrativa. Agora a gente vai estudar sobre cada elemento. Vamos lá? O primeiro elemento que nós vamos estudar são os personagens, ó. Personagem, tá? Os personagens, eles são divididos em personagens principais ou protagonistas, que é o personagem de maior destaque, e personagens secundários ou antagonistas, que são os outros personagens que não têm tanto destaque que nem o personagem protagonista ou personagem principal. Então vamos lá. Os personagens aqui, eles são divididos em 2. Personagem protagonista, que é o personagem principal, é o personagem que apresenta o papel de maior destaque no texto, e os personagens secundários. O que são os personagens secundários? Os personagens secundários são aqueles personagens que também são chamados de antagonistas. São os personagens que apresentam menor destaque no texto, certo? O segundo elemento da narrativa que nós vamos estudar é o espaço, ó. Espaço. O que é o espaço em um conto? O espaço é onde os personagens praticam e sofrem as ações. Resumindo,
O espaço em um conto é o local onde o conto, onde o enredo acontece. O terceiro elemento da narrativa que nós vamos ver é o narrador, ó. Narrador. E o narrador, ele é dividido em 3 tipos. O primeiro tipo de narrador que nós vamos aprender é o narrador personagem. O que é o narrador personagem, professora? O narrador personagem é aquela historinha contada em primeira pessoa. O narrador personagem, ele participa da história, certo? O segundo narrador que nós vamos aprender é o narrador observador. O narrador observador, ele não participa da história, ele apenas conta a história. E o terceiro tipo de narrador é o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele narrador que sabe tudo. Ele não participa da história, mas ele sabe tudo o que acontece na história. Ele conhece até mesmo os pensamentos e sentimentos dos personagens. O quarto elemento da narrativa que nós vamos aprender é o tempo. Ó, o tempo. O que é o tempo? Os fatos narrados, eles apresentam uma organização temporal. O que é isso? Como que nós fazemos isso? Através do uso de algumas palavras ou expressões, é possível compreender o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Então, o tempo, as palavrinhas que vocês utilizam no texto, elas são capazes de fazer com que o leitor entenda o início, o meio e o fim de um texto narrativo. O quinto e último elemento da narrativa que nós vamos aprender é o enredo, ó. É o enredo. O enredo, ele é a sequência das ações que compõem o texto narrativo. Então, após relembrarmos os 5 elementos da narrativa, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, vocês vão, primeiro, ouvir a leitura de um conto que vocês já conhecem. Vamos lá? Vou fazer a leitura para vocês. Ladrão que rouba ladrão. Pedro Malas Artes andava pelo mundo, sempre criando novas artimanhas para sair de suas dificuldades. Um dia, em companhia de 2 amigos andarilhos, chegou a uma estalagem cujo dono era bem conhecido por sua avareza. Já começava a escurecer, e os 3, que estavam andando há horas, sentiam-se famintos. Da estalagem recendia um cheirinho apetitoso de carnes e pães assados. Um jantarzinho cairia bem. Mas como pagar por uma refeição? Tudo ali era caro e o dinheiro deles junto não passava de alguns vinténs. Além disso, os 3 sabiam da fama de sovina do estalajadeiro. Só Pedro Malas Artes não se apertou. Pensou um pouquinho e disse aos companheiros: pois vocês querem ver como sou bem recebido por aquele pão duro? Aposto que ele me fará comer e beber de graça. Impossível, responderam os 2, e duvidando da esperteza de Malas Artes, apostaram as poucas moedinhas que traziam. Malas Artes, sem perder tempo, bateu à porta da estalagem. O avarento veio abrir e, vendo o pobre aspecto do andarilho,
perguntou com maus modos: O que você quer? Se tem dinheiro, entre. Se não, fique de fora. Não se trata disso, respondeu, num sussurro, Malazartes. Vem propor-lhe um negócio. E, cerrando contra si o casaco, numa atitude suspeita, continuou: Quanto o senhor me daria por uma pulseira de ouro cravejada de brilhantes? O estalajadeiro ficou pálido. Fez-lhe um sinal para que se calasse. Olhou a clientela que lotava a sua sala e, sorrateiramente, conduziu para uma mesa num canto. Depois conversaremos. Enquanto espera, faço questão de que seja bem servido. E saiu, voltando em poucos minutos com uma bandeja repleta de iguarias e 2 garrafas de vinho. Sua intenção era embriagar nosso amigo, para depois surrupiar-lhe a pulseira. Afinal, com certeza, ele a roubou de alguém, pensou. E ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Sem pressa, Malazartes ia devorando uma a uma as delícias que sem parar lhe eram trazidas. Só no vinho ele não tocava. Queria manter-se sóbrio para não estragar seu plano. O hospedeiro começara oferecendo-lhe o vinho comum da casa. Depois lhe trouxera outro melhor e, por fim, acabara lhe abrindo uma garrafa do vinho mais especial de sua adega. Desse, Malazartes não pôde recusar, porém bebeu com moderação. Lá fora, pela janela, ele viu os companheiros que, boquiabertos, acenavam-lhe, não querendo acreditar no que se passava. E Pedro Malazartes só sorria e comia. Dali a pouco, a casa foi se esvaziando e, finalmente, o estalajadeiro viu-se a sós com o espertalhão, desistindo da ideia de embriagá-lo. Quis propor-lhe negócio. Está bem, agora deixe-me vê-la. Ver o quê? Perguntou candidamente Malazartes. Horas, a pulseira, exasperou o outro. A pulseira? Mas eu não tenho ainda, disse Malazartes. Eu apenas lhe perguntei quanto o senhor me daria por uma pulseira, se eu a tivesse. Quando eu a conseguir, poderei vendê-la ao senhor, já que me tratou tão bem. O estalajadeiro, furioso, expulsou de lá os sopapos, mas não pôde fazer, pois também tivera más intenções. Plenamente satisfeito, apesar de um pouquinho dolorido, Pedro Malazartes juntou-se aos amigos. Quis receber as moedinhas, pois ganhara a aposta. Mas, em troca, deu-lhes pedaços de torta e de frango que havia trazido escondido nos bolsos. Depois, explicou-lhes a peça que pregara no avarento e todos riram às gargalhadas. Afinal, ladrão que rouba ladrão. Após a escuta atenta do conto, vocês vão voltar algumas páginas do caderno. O quarto ano A vai voltar na aula do dia 13 de março. O quarto ano B vai voltar na aula do dia 10 de março. No caderno, vocês têm esse conto aí, Ladrão que rouba ladrão. Vocês vão voltar e fazer uma leitura em voz alta e uma leitura silenciosa do conto. Depois que vocês fizerem a leitura em voz alta e a leitura silenciosa, vocês vão copiar os exercícios no caderno e responder. Exercício número 1. Qual é o personagem principal ou protagonista do conto?
Então, os personagens, eles são divididos em dois. São os personagens principais ou protagonistas, aqueles que têm maior papel na história, papel de maior destaque, e os personagens secundários e antagonista, que são os personagens que têm menor destaque no texto. Então, você vai responder qual é o personagem que tem maior destaque no texto, que é o personagem protagonista. Exercício número 2. Quais são os personagens secundários ou antagonistas? Exercício número 3. Qual é o tipo de narrador? Vocês lembram que existe 3 tipos de narrador? Narrador personagem, que é aquele narrador que conta e participa da história. O narrador observador, que é o narrador que somente conta a história, ele não participa. E o narrador onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo o que acontece, sabe dos sentimentos de todos os personagens. Qual é o tipo de narrador desse conto, Ladrão que Rouba Ladrão? Responda aí. Exercício número 4. Onde o conto se passa? Qual é o local que acontece a história? Tá? Coloque a respostinha aí. E por fim, eu tenho um desafio. E a última atividade é um desafio. Desenhe as figuras abaixo em seu caderno e escreva seus nomes. Fique atento ao som do R, Ra e do RR, Ra. Então, tem aqui os desenhos: cenoura, garrafa, flor, cadeira, porta. Você vai fazer esses desenhos no seu caderno e vai escrever o seu nome embaixo. Preste bastante atenção no uso de um R, Ra, e no uso de 2 R's, Ra, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo. Eu estou morrendo de saudade de todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.